Olá, amigos e irmãos, bem-vindos mais uma vez para nosso bate-papo, tá bom? Estou preparando uma palavra, mas antes disso eu quero compartilhar com você alguns pontos, tá? Constantemente a gente tem que estar preparando uma palavra, ou para pregar, ou para dar um ensino. O ensino ele é mais pautado, né? Portanto, aqui a nossa conversa é um bate-papo, né? Você que está chegando no nosso canal agora, curte aí nossos vídeos, se inscreve, aperte o sininho para que você possa acompanhar os nossos vídeos e também nos ajudar a ajudar pessoas. Quando você se inscreve no nosso canal ou curte os nossos vídeos, você nos ajuda a ajudar alguém. Às vezes a palavra talvez não é de teu interesse, mas pode ser de interesse de outro, tá certo? Então, o estudo ele é pautado, ele tem pautas a serem colocadas porque ele demanda um tempo entre no máximo de 1h30, 2 horas. Uma pregação entre 40 minutos e 1 hora. É diferente o estilo, né? A pregação ela é mais inflamada. O ensino não, o ensino ele precisa ser pautado pausadamente. Mas vamos bater um papo? Estou preparando uma palavra, eu acredito que ela é oportuna, porque este assunto ele influencia diretamente na vida dos seres humanos, seja quem for, tá? Mesmo a pessoa aceitando Jesus, a pessoa corre o risco de ser interpelada ou influenciada pelo mal. Mas esse rapaz aqui, ele não estava só sendo influenciado. Existe uma coisa entre você ser influenciado e você estar possuído pelo mal. Era o caso desse rapaz aqui. Mas a vida dele mudou no dia em que ele encontrou com Jesus. No dia que ele teve um encontro com Jesus, a vida dele mudou da água para o vinho. Tá? Eu estou falando do gadareno, que era de Gadara. Alguns ensinadores, eles pronunciam esta palavra de outra forma, né? Mas aqui na minha Bíblia fala gadareno, tá bom? Está registrado no capítulo 5 de Marcos, do Evangelho de Marcos, do versículo 1 ao versículo de número 20. Eu vou ler apenas uns versículos aqui para a gente poder ser o tanto quanto breve possível, ok, meus queridos? O contexto diz, o endemoniado gadareno, ele era de uma província ou de uma cidade de Gadara. Vamos ler do verso 1 para você entender os pontos que eu quero observar aqui, tá? E chegaram a outra margem do mar, a província dos Gadarenos. E saindo ele, Cristo, do barco, lhe saiu logo ao seu encontro 2 sepulcros, um homem com espírito imundo. Vamos seguindo. O qual tinha sua morada nos sepulcros, no cemitério, e nem ainda com cadeias o podia alguém prender. Todas as cadeias se colocavam nele, ele conseguia quebrá-las. A força dos demônios que estava sobre essa pessoa era tão intensa que cadeia nenhuma segurava ele. Seguindo, verso 4. Porque tendo sido muitas vezes presos com grilhões e cadeias, as cadeias foram por ele feitas em pedaços, e os grilhões em migalhas, e ninguém o podia amansar. Esta passagem também está registrada no Evangelho de Marcos, no Evangelho de Lucas, no capítulo 8, verso 26 a 39. Ok? Vamos seguir. Verso 5. E andava sempre de dia e de noite, clamando pelos montes e pelos sepulcros, e ferindo-se com pedras. Bom, eu quero fechar aqui para nós conversarmos, que se eu for estender o texto, vai ficar longa essa conversa. Eu quero fechar num tempo compacto, menor daquele que eu tenho de costume.
Então tá. Muitas pessoas na sociedade, inclusive até muitos cristãos eles acreditam que muitos problemas que existem na sociedade são problemas sociais que aconteceram por eventualidades, por infelicidade de uma pessoa, por a pessoa não ter administrado bem, por a pessoa não ter tido sorte na vida e tudo mais. Pode acontecer, mas a maioria dos problemas existentes na sociedade tem influência do maligno. O maligno, ele é o nosso opositor em relação a Deus. O maligno, ele tenta nos destruir. Está registrado no capítulo 10, do verso 10 a 14 do Evangelho de João. Jesus falou, o ladrão, o diabo, não vem. Jesus, ele falando de maneira hermenêutica, né? Falando de maneira alegórica, Jesus trata o diabo como ladrão. O ladrão vem senão roubar, matar e destruir. É a função do ladrão. É a função do inimigo invisível das nossas almas. Sim, ponto. Tá. Qual era o estado de vida desse homem que tinha ali o espírito imundo? E quando Jesus pergunta que tipo de demônio estava naquele homem, ele fala, ele disse que era legião, porque eram muitos. E a legião, conforme a legião romana, era mais de 7.000 espíritos que estavam possuindo o corpo daquele homem. Certo? Agora, eu quero me ater, né? Eu quero estar mais focado nos efeitos da influência do mal ou da possessão. No caso desse homem, ele estava possuído. Eu tenho um vídeo gravado no canal do YouTube, nosso canal no YouTube, que fala sobre essas diferenças, que existe a diferença entre a possessão e a influência. A influência maligna, o inimigo, às vezes, ele não entra na pessoa. Ele influencia outra pessoa, ele usa outra pessoa, outras coisas para nos influenciar. Isso é influência maligna. Agora, possessão maligna é quando o espírito mal toma conta da vida da pessoa, que era o caso deste homem aqui. Compreende? Quais os problemas, quais as situações que o mal colocou aquele homem, né? Já que o mal estava possuindo a vida dele. Ele estava despido. Uma das coisas que o inimigo ele procura fazer comigo, com você, se nós deixarmos, se nós não se atentarmos, ele nos expõe à vergonha. Aquele homem não usava roupa, ele estava nu, despido. 2, ele estava separado da família. Está aqui no texto. Ele não ficava em casa. A sua morada era no cemitério entre os sepulcros. 3, ele estava separado da família e amigo. 3, separado do convívio social. 4, separado da vida profissional, do emprego. Um homem nessas condições, ele não tinha condições de trabalhar. 5, separado de Deus. Mas um dia ele encontra com Jesus. E ao encontrar com Jesus, ele expulsa aquela legião de espírito que estava sobre aquele homem. E a vida daquele homem, ela muda. Por isso eu quero dizer para você, muitos problemas crônicos que tem na sociedade, que às vezes a pessoa está levando uma vida tranquila e de repente a vida dessa pessoa vira do lado do avesso, é porque o mal resolveu tomar conta da vida dessa pessoa e tornar a vida dessa pessoa uma vergonha, um escárnio. Era assim que estava vivendo aquele homem, separado de todos, um homem que todos tinham medo dele. Portanto, aqui na palavra de Deus está dizendo que depois que Jesus expulsou esses espíritos daquele homem,
Os moradores da cidade de Gadara não queriam que Jesus ficasse ali, porque eles passaram a ter medo de Jesus, porque um homem só expulsar uma força sobrenatural que estava em outro homem, o povo de Gadara falou, esse homem é muito poderoso, ele não pode ficar aqui, né? Mas veja o que aconteceu aqui no versículo, quero fechar aqui, Jesus, porém, não permitiu, mas disse-lhe, vai à tua casa para os teus familiares, anuncia-lhes quão grandes coisas te fez, o Senhor te fez, e como teve misericórdia de ti. E ele foi e começou a anunciar em Decápolis quão grandes coisas Jesus lhe fizera, e todos se maravilharam. Lá em Lucas dá uma outra explicação ainda mais acentuada, né? Dá uma outra explicação acentuada sobre esse fato. O que eu quero dizer para você, quando a pessoa ela é alcançada pelas misericórdias de Deus, ela consegue ser liberta e ter restabelecido a sua vida novamente. Então, toma muito cuidado quando a pessoa está casada direitinho, de repente vira do lado do avesso. A pessoa está empregada direitinho, de repente a vida dele vira um inferno. Ele perde o emprego e não consegue mais arrumar emprego. Não estou falando que todos os casos é relacionado a isso. A pessoa tem uma empresa, vai funcionando muito bem, de repente as coisas despencam, tudo fica estranho, a pessoa não consegue entender. Meu Deus, as minhas contas estavam tudo certo, por que deu errado? Tem que pensar. Existem males, existem intenções ruins, existem intenções das pessoas que faz com que a vida de certas pessoas sejam atormentadas por espírito imundo. Aqui diz que ele se feria com pedras. E quando essas forças do mal chegam, ela induz a pessoa até cometer suicídio, né? Depois que este homem encontrou com Jesus, ele foi liberto e anunciava a Cristo. E todos viram que ele estava vestido, de banho tomado, e eles ficaram maravilhados. É muito bom quando você vê uma pessoa que estava vivendo uma vida terrível, estranha, e ao encontrar com Cristo, ouviu a mensagem de Cristo, aceitou o seu evangelho e de repente essa pessoa é transformada. Às vezes a pessoa tem uma vida difícil. Uma das coisas que mais impacta na vida do ser humano é quando ele está na fase da adolescência e da juventude. Então, quando você vê que muitas coisas estão estranhas na vida das pessoas, não é sempre coisas naturais da vida que fez com que aquela pessoa passasse por aquele processo. Quem sabe, por alguma razão ou outra, o mal entrou na vida dessa pessoa, destruiu a vida dela, financeiramente, emocionalmente, familiar, empresarial, no emprego, nos negócios. Então, deve ficar... Nós não sabemos a história desse homem, se ele era um homem bem-sucedido ou não. Nós só visualizamos aqui a parte principal, que ele era um homem que estava atormentado por espíritos maus, mas Jesus, encontrando com ele, expulsou aquele espírito e a vida desse homem foi transformada. Esta palavra ficou como exemplo escrita aqui no livro, nas Sagradas Escrituras, para mostrar para mim e para você que assim como aquele homem que viveu uma vida terrível, de vergonha, e ele alcançou as misericórdias de Deus e Cristo o libertou, ele pode libertar a vida de qualquer ser humano na face da terra e tornar a vida desse homem uma vida de bênção e de vitória, e ainda dar a ele a oportunidade de alcançar a salvação eterna. Que esta palavra te ajude, que você explore um pouco mais isso e procure entender o que está acontecendo com você. Busque ajuda, busque a Deus e Deus restabelecerá a tua vida no nome de Jesus. É apenas uma prévia de uma palavra que estarei falando dentro de poucos dias, não preciso preparar um pouco mais. Aqui eu estou dando só uma prévia daquilo que nós vamos falar. Que Deus abençoe a tua vida, que te dê vitória e que todo mal
se afaste de você, se afaste de nós e sejamos alcançados pelas misericórdias de Deus. Conversamos daqui a pouco. Deus abençoe a sua vida.